Meus amados irmãos e amigos, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Obrigado pelo joinha, obrigado pelo compartilhamento. Que a cada dia você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você se fortaleça na comunhão diária com Deus. A nossa vida sem Ele não é nada. Portanto, que nesse dia você receba de Deus tudo aquilo que você precisa. Não tudo que você quer, mas tudo que você precisa. É o meu desejo para você. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, Pai, e queremos aprender de Ti e da Tua palavra. Aceite a nossa adoração e o nosso louvor, nossa entrega a Ti. Adoramos o Senhor e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 12. Vamos aprender um pouco mais acerca desse texto. Mateus 12. Versículo 1 a 7. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus Cristo pelas searas. Ora, estando os discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. E os fariseus, porém, vendo isto, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Mas Jesus Cristo lhes disse: Não leste o que fez Davi quando ele entrou quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus, comeram dos pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, mas nem ele, nem os que com ele estavam, somente os sacerdotes. Não leste que na lei aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas, se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Meus amados, como eu disse antes para vocês, esse texto tem muitas lições para a gente. Uma das lições principais desse texto a gente já estudou. Era a questão do preconceito que os fariseus tinham contra Jesus Cristo e o desejo de levá-lo à condenação. Qualquer defeitozinho, qualquer errozinho que Jesus Cristo cometesse seria suficiente para eles acusá-lo e levá-lo a julgamento e a condenação em morte. Interpretaram errado a lei. E a semana passada nós trabalhamos uma questão muito importante, que é a questão da lei e a misericórdia. A lei é perfeita, a lei é imutável. Não há mudança na lei, não há alteração no quesito da lei. Mas nós precisamos olhar para a lei muito além do que ela está escrito. Uma das questões de Jesus Cristo com os fariseus, com todos os doutores da lei, era justamente a interpretação errada da lei, a adulteração da lei. E o que a gente está vendo no mundo moderno é uma tentativa de alteração, de anulação da própria lei. O ser humano hoje trabalha com todo o afinco do seu coração para destruir a lei. Caso não consiga, hoje existe um movimento mundial para
alterar a Bíblia ou para consertar o texto bíblico. É absurdo, você acha? Então, coloque no seu navegador um movimento de alta crítica. Alta crítica. E depois você pode colocar qualquer palavrinha aí. Mudança do texto bíblico ou atualização da Bíblia. Coloque no seu navegador atualização da Bíblia e você vai ver que hoje existe um movimento mundial para atualizar o texto bíblico. Só que nessa atualização, o que o ser humano quer? Ele quer consertar a Bíblia, ou seja, achar os defeitos que tem no texto bíblico e eliminar da Bíblia. Só que esses defeitos, na verdade, não são defeitos. No texto bíblico não há defeito. A linguagem é humana. Não esqueça disso. A linguagem da Bíblia é linguagem humana. A palavra é de Deus, mas em linguagem humana. Para facilitar a nossa relação com Deus e a nossa relação uns com os outros. O texto bíblico é assim. Ele traz o texto bíblico em a palavra de Deus em texto humano, em linguagem humana. E existe esse movimento aí para destruir a palavra de Deus. Então Jesus Cristo, ao conversar com os fariseus, ele mostra que um dos graves problemas na interpretação da lei era que, ao tentar interpretar a lei, o ser humano seria capaz de adulterar a própria lei ou interpretar errado a própria lei. Nós começamos essa série mostrando que existia um preconceito contra Jesus Cristo e que eles usaram a lei de forma equivocada. O sábado é hoje a maior controvérsia dentro do cristianismo. Por quê? Porque o ser humano, ao interpretar errado a lei, disse que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, aboliu a lei. Mas não existe um texto bíblico, eu falei isso a semana passada, não existe um verso bíblico, dos mais de 33 mil versículos da Bíblia, não existe um versículo dizendo que Jesus Cristo alterou a lei. Porque se Deus intencionalmente manda Jesus Cristo a esse mundo para adulterar, para alterar a lei, então a sua morte não tem significado. A sua morte não tem sentido nenhum para a humanidade. Basta Deus mudar a lei, então o ser humano está justificado, então não há pecado, não há transgressão. E se não há transgressão, então o ser humano está livre de qualquer condenação. Percebe? E aqui Jesus Cristo, ele mostra em dois exemplos, conversamos um pouquinho sobre isso a semana passada, sobre a questão de Davi comer o pão da proposição e o sacerdote fazer o sacrifício diário no sábado. Ele queimava a lenha no sábado, ele colocava a lenha lá no altar do sacrifício, ele mantinha o fogo aceso, ele matava o cordeiro para que o pecador fosse redimido. Porque sem derramamento de sangue não há perdão e também não há remissão de pecados. Percebe a questão toda? Nós corremos um sério risco ao interpretar a lei, trazer prejuízo à própria lei. E Deus não muda, então a sua lei, que é um atributo do seu caráter, também não muda. E como entender o texto de Mateus capítulo 12 nesse aspecto, especialmente o aspecto da misericórdia? Não esqueça disso. Nós precisamos olhar para o texto e perceber que nós precisamos começar a olhar para o texto bíblico de modo mais espiritual. Porque Deus não é bobo.
E às vezes hoje, dentro do próprio cristianismo, nós estamos incorrendo em sério risco de tirar o próprio Deus da história da humanidade. O fato de não negar a existência de Deus não quer dizer nada se a gente negar a participação de Deus na história da humanidade. Se a gente negar o fato de que Deus faz parte do contexto histórico e o que Deus deixou escrito para nós. Romanos capítulo 15, versículo 4, ele deixou tudo que está escrito para nos ensinar, para nos dar esperança de que tudo aqui que está acontecendo de errado, de injusto, vai acabar, porque Deus não está alheio aos acontecimentos. Agora, existe uma questão aqui que a gente precisa trabalhar. Precisamos trabalhar. E qual é a questão? O texto bíblico, ele é claro. A ignorância humana em relação ao que Deus pede leva a um relacionamento equivocado com o próprio Deus. Existem vários textos da Bíblia, Lamentações 3, Salmo 69, Isaías 59, Gênesis. Então, existem vários textos mostrando que a nossa relação com Deus precisa ser pautada pela verdade, porque Deus não aceita uma adoração que não seja pautada na verdade. Eu vou repetir. Nossa adoração a Deus, nosso relacionamento com Deus precisa ser pautado pela verdade. E quando nós adulteramos a verdade para que a gente se sinta melhor para a nossa própria conveniência, então essa adoração é falsa. E se a gente lê o texto bíblico, existe a verdadeira adoração. João capítulo 4, versículo 24, Jesus Cristo disse: o Pai está procurando verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, ela tem que ver com um relacionamento vivo com um Deus invisível, mas com um Deus que é presente, que está aqui cuidando de mim e de você. Eu e você precisamos entender de uma vez por todas que nós não podemos ter uma vida feliz nesse mundo, uma vida completa, uma vida repleta de paz, de tranquilidade, de felicidade, se não tivermos um relacionamento efetivo com Deus. E por que eu digo isso? Qual era o sentido da religião dos fariseus? O que eles buscavam? Guardavam toda a lei. O texto bíblico é muito claro, eles eram prontos em guardar a lei. Mas veja que eles criaram vários requisitos dentro da lei que não estavam na própria lei. Ou seja, eles interpretaram a lei de uma maneira tal que essa interpretação apenas os beneficiava. Não trazia nenhum benefício às pessoas à sua volta e muito menos agradar a Deus. Quando a gente faz da religião um motivo de exaltação própria, de orgulho, aí a gente despreza os semelhantes. Jesus Cristo, inclusive, citou a parábola do rico, do publicano
e do fariseu, 2 homens sobem ao templo para orar. Um era fariseu, justo aos seus próprios olhos, não tinha defeito, não tinha erro. Então ele ora de si para si mesmo. Leia lá em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 11. Ele ora de si para si, ele não ora a Deus. A religião é conveniência. Ele está trabalhando para si mesmo. E nesse aspecto, quando a gente interpreta a Bíblia, quando a gente coloca a Bíblia dentro do nosso padrão, aí a gente tira Deus da história. Deus não se agrada dessa religião. Deus não se agrada. E se Deus não se agrada, Ele não aceita. Observe que Caim e Abel estavam no mesmo altar oferecendo sacrifícios. Abel ofereceu um sacrifício que agradou a Deus, porque era o que Deus estava pedindo. Era ele obedecendo à lei do jeito que a lei estava estabelecida. Caim, por sua vez, interpretou a lei. Não, a lei pede para oferecer um sacrifício, então, de animais, um sacrifício de animais. E Abel ofereceu um sacrifício de animais. Já Caim foi lá na sua roça, pegou as melhores frutas, os melhores cereais, pegou o melhor que ele tinha da roça e tentou oferecer como sacrifício de sangue. A lei pedia sacrifício de sangue e Caim estava oferecendo frutas, cereais como sacrifício de sangue. A lei dizia não, não é isso que Deus está pedindo. Você já entendeu a mensagem de hoje? O texto é claro, Jesus Cristo disse para os fariseus: vocês não leram na Bíblia? Vocês não leram nas Escrituras que Davi comeu um pão que ele era proibido? Não leram na Bíblia que o sacerdote no sábado faz o sacrifício diário dos animais para perdão dos pecados? Veja, a interpretação errada da lei leva a um relacionamento equivocado com Deus. E quando eu digo lei aqui, é importante você lembrar que eu estou me referindo ao todo o Velho Testamento, porque na época de Jesus Cristo não existia o Novo Testamento. E Jesus Cristo se refere à lei aqui como os escritos do Velho Testamento. Mateus capítulo 5, versículo 15, Jesus Cristo fala da lei e dos profetas. Então a lei aqui é todo o Velho Testamento. Vocês não leram as Escrituras, onde elas dizem o que você pode e o que você não pode fazer no sábado? O que você deve e o que você não deve fazer nesse dia? Veja que a questão toda aqui é a questão da interpretação equivocada. Mas hoje eu quero trabalhar mais essa questão da palavra que Jesus Cristo usou aqui. Misericórdia quero e não sacrifícios. Jesus, aqui nós poderíamos até perguntar para essas pessoas que querem adulterar o texto bíblico, o que Jesus Cristo disse quando ele disse que não quer sacrifícios? Jesus Cristo inclusive usou o texto de Samuel capítulo 15, quando Saul, convocado por Deus para eliminar os amalequitas, Deus disse que era para ele matar homens e animais. Ele matou os homens e livrou os animais. Então o profeta Samuel chegou para Saul e disse: tem Deus tanto prazer em sacrifícios e não em que se obedeça a sua palavra? Qual era a palavra de Deus para Saul? Elimine tudo. Era para eliminar tudo, de homens, animais, até as plantas que houvesse no território amalequita, era para ser queimados. Tudo era para ser queimado, destruído completamente. Cidades, objetos, nada do que tivesse na cidade era para ser poupado. Tudo era para ser destruído e queimado.
Era a ordem de Deus, era a palavra de Deus. Porque os amalequitas, que eram descendentes de Abraão, perseguiram e declararam guerra a Israel quando ele estava saindo do Egito. Diz o texto de Deuteronômio que eles deviam ter saído para auxiliar na jornada dos israelitas para Canaã. E em vez de sair para auxiliar, a ordem de Deus para eles era: vão lá, ajude os seus irmãos. Eles saíram para guerrear, para destruir, para matar os israelitas quando eles estavam saindo do Egito. Leia lá Êxodo capítulo 17. Você vai encontrar essa guerra dos amalequitas contra os filhos de Israel, que assim que eles saíram, atravessaram o Mar Vermelho, eles saíram em guerra contra eles. E Deus disse que vingaria essa ação maldosa desses amalequitas. Então, 300 anos depois, mais de 300 anos depois, a misericórdia de Deus, que havia sentenciado essa nação ao sacrifício, ao juízo final para eles, Deus ainda misericordiosamente havia esperado 300 anos para que eles se arrependessem. E se você ler o texto de Juízes, se você ler o texto de 1 Samuel, você vai encontrar os amalequitas ainda fazendo guerra aos filhos de Israel. 300 anos depois, ou seja, não houve nenhum arrependimento para essa nação. E Jesus Cristo citou esse texto, que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Saul deveria ter cumprido a ordem de Deus, e ele poupou os animais. E aí Jesus Cristo disse: se vocês conhecessem de fato a Bíblia, se vocês conhecessem de fato o texto bíblico e o que Deus realmente pede no texto bíblico, vocês entenderiam que Deus é um Deus de misericórdia, que Ele tem mais prazer em ter misericórdia do pecador do que em aceitar sacrifícios, ofertas. E hoje nós temos a religião da pidança, né? Ou a religião da mendicância. Observe aí o que está acontecendo no mundo religioso hoje. Dê para Deus dinheiro e Ele vai te dar bênçãos. Faça sacrifício, faça jejum, faça isso, faça aquilo, que Deus vai abençoar você. Deus tem prazer nisso? Deus não tem prazer nesse tipo de religião em que Deus é mercadoria de troca. Deus se torna mercadoria de troca quando o ser humano começa a fazer coisas para Deus, para ganhar de Deus alguma coisa. Era o que os fariseus faziam, obedeciam à lei para ganhar elogios dos outros seres humanos. Ar de superioridade em relação aos outros, orgulho. Existia uma vaidade em ser fariseu. Aliás, existia até a oração do fariseu, né, que eles oravam agradecendo a Deus diariamente porque não nasceram mulher, não eram como os demais, não eram publicano, né, não eram um publicano, e eram fariseu. E tinham o privilégio de serem escolhidos para serem fariseus. Que religião é essa em que você busca a exaltação própria? Jesus Cristo disse que aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Em vários textos de Mateus, Jesus Cristo disse dos fariseus: eles já receberam sua recompensa. O que Jesus Cristo deixou claro para os fariseus é que no céu, na recompensa da eternidade, não há um requisito proposto na religião do fariseu que o contemplasse com a salvação. Nessa religião em que você faz coisas para se salvar, não, Deus não está presente. E Deus não apoia, e Deus não aceita. Qualquer sacrifício que eu faça para me salvar, para receber bênçãos de Deus,
não é aceito pelo próprio Deus. Assim como Caim não foi aceito. Assim como o fariseu no templo, ao orar a Deus, dizendo de si mesmo, eu sou justo, ele voltou para casa vazio. Deus, em sua grande misericórdia, ele não anula a lei. Ao contrário, na sua grande misericórdia, ele envia Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Por isso, Jesus Cristo cumpriu a lei, porque ele se fez pecado por nós, para que na justiça de Deus e na misericórdia de Deus, a gente alcance a perfeição e a salvação. Eu não tenho méritos, eu não guardo o sábado para me salvar, eu não guardo qualquer outra lei para me salvar, eu não devolvo dízimo para receber bênçãos de Deus, eu não devolvo dízimo para receber perdão e salvação. Isso seria o sacrifício de Caim? Eu não jejum para me salvar. Jejum não salva você. Dar esmolas aos pobres, fazer cestas básicas para os necessitados não leva ninguém para o céu. E tem muita gente hoje tentando ir para o céu fazendo boas obras, fazendo caridade. Mateus capítulo 12, Jesus Cristo começa uma discussão aqui que parece não ter nada a ver com o sábado. Os fariseus aqui estavam condenando Jesus Cristo por escolher discípulos, homens com pouca cultura acadêmica ou nenhuma cultura acadêmica. Mas a questão toda aqui é como você está lendo a palavra. Que tipo de religião você está tendo com Deus? E quando a gente olha para o texto de Mateus, a gente vê um Deus que é misericordioso, preocupado com a minha salvação, preocupado com a minha felicidade. E nessa preocupação de Deus comigo e com a vida eterna, Ele, o que Ele faz? Ele oferece a mim a sua misericórdia. Ele não anula a lei, ele não muda a lei. Ele mostra a misericórdia dele em ele se fazer pecado por nós, ele se fazer sacrifício por nós. Misericórdia quero e não sacrifício. Não é que ele não quer o sacrifício, porque o sacrifício já estava proposto, o cordeiro precisava ser morto para que o pecador pudesse ser salvo e a lei ser justificada. Então Jesus Cristo justifica a lei. Ele não altera a lei, ele não interpreta equivocadamente a lei, ele não abole a lei, mas ele justifica a lei, porque a lei diz, o pecador precisa morrer. Então o sacrifício precisa ser feito. E ao sacrificar Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados, 1 João capítulo 2, versículo 2, Deus oferece o perdão e a salvação a todos os pecadores deste mundo. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito para justificar a Deus e a lei. Jesus Cristo morre pelo pecador. Ele morre em lugar do pecador. E isso é uma demonstração da misericórdia de Deus. Veja 1 João capítulo 3, versículo 1, versículo 4, está escrito: veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Romanos capítulo 5 e capítulo 8, Deus demonstra seu amor e a sua misericórdia por nós, dando Jesus Cristo como sacrifício por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Isso é a misericórdia de Deus. O sábado nos lembra que a eternidade está à nossa disposição e o nosso futuro é viver eternamente.
na presença de Deus. Agora, como pode um pecador viver na presença de um Deus santo? A lei diz que não pode, porque a lei diz que o salário do pecado é a morte. E aí Deus, em sua grande misericórdia, em vez de buscar do ser humano sacrifício, em vez de pedir ao ser humano para fazer penitência, para fazer caridade, para fazer obras, Ele se prontifica a ser o sacrifício por nós. Isso é um ato de misericórdia, de ter compaixão do pecador, de saber que o pecador não é capaz de salvar a si mesmo. Portanto, Deus oferece Jesus Cristo como sacrifício perfeito pelo pecador. Isso é um ato de misericórdia. É isso que o Velho Testamento mostra. Um Deus de misericórdia que luta, que sofre, que busca o pecador constantemente para redimi-lo, não para condená-lo. Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é a grande misericórdia de Deus, que não olha para você pelo que você está fazendo, nem pelo que você vai fazer. E nada do que nós podemos fazer, nada do que façamos agrada a Deus, no sentido de comprar sua afeição, comprar seu amor, para que a gente seja aceito por Ele. Isso a gente faz com nossos filhos, com nossos semelhantes, com nossos cônjuges. A gente tenta fazer coisas boas para que eles aceitem a gente. Na escola, no trabalho, na vizinhança, a gente tenta dar presente uns aos outros para que a gente se sinta bem e para que a gente seja aceito pelos outros. Com Deus não é assim, meus amados. Deus não precisa de nada que você dê para Ele. Aliás, uma única coisa que Deus quer de você é o seu coração. Dá-me, filho meu, teu coração. O único sacrifício que Deus pede de mim é que eu o aceite como Deus, que eu o receba em meu coração como Deus. E diz João capítulo 15 que Ele quer fazer morada em meu coração. Ele quer habitar plenamente em minha vida. E na sua grande misericórdia, Ele usa a própria lei para me purificar. Como assim? A lei pedia um sacrifício. A lei pedia sangue para a purificação. O pecador só é redimido com sangue. Hebreus capítulo 8 e capítulo 9. O pecador só pode ser redimido com sangue, não o sangue de animal, não um sangue de cordeiro, não um sangue de touro, não um sangue de bode, não um sangue de pomba, não. O sacrifício perfeito era o Filho de Deus morrendo por mim e por você. Deus não muda o sábado, Deus não muda a lei, Deus não muda a história. Ele muda a minha história. Quando o Calvário é colocado na minha vida, quando o sacrifício perfeito de Jesus Cristo é aplicado à minha história, aí eu sou filho de Deus, redimido e salvo para a glória de Deus. A misericórdia, Jesus Cristo disse, eu quero é misericórdia. A lei pedia que o pecador fosse condenado, é verdade. E Deus, em sua infinita graça e bondade, porque misericórdia é uma revelação da graça de Deus, e graça é perdão, é salvação, é aceitação. Deus aceita você, Deus perdoa você, Deus ama você, e Deus aceita você. Jesus Cristo disse, misericórdia quero e não sacrifício. Nós não precisamos mais morrer e nem pagar nada para Deus, porque o sacrifício já foi pago. Jesus Cristo é o telestai de Deus, tetelestai de Deus. Tetelestai significa que todas as minhas dívidas foram pagas no sacrifício de Jesus Cristo. A misericórdia de Deus levou Jesus Cristo a pagar a dívida que eu tinha com Deus. A dívida era, o pecador precisa morrer. A lei dizia, o pecador tem que pagar pelo seu pecado, pelo seu erro.
E Jesus Cristo se fez pagamento por nós. Ele pagou a dívida. Você está livre. Você pode obedecer a lei agora em Jesus Cristo. Por isso a lei é espiritual. E só quem é espiritual, só quem vive no Espírito Santo pode obedecer a lei. O sábado é um dia espiritual para filhos de Deus, que amam a Deus, que andam com Deus, que têm um relacionamento verdadeiro com Deus. Aí o sábado tem significado e tem sentido. Eu e você não precisamos fazer sacrifício e não guardamos o sábado para agradar a Deus ou para ser aceitos por Deus, porque nós somos aceitos por Deus através de Jesus Cristo. E é em Jesus Cristo que o sábado tem prazer na nossa vida. Os fariseus guardavam o sábado de que maneira? De maneira fria, formal, sem sentido. O sábado era para eles um fardo. O sábado para eles era um motivo de penitência, de choro, de tristeza. Quando o sábado é um dia de alegria, de felicidade, de prazer, de adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe você. Eu ainda quero voltar a esse texto porque nós temos a última frase do texto lá. Jesus Cristo é Senhor do sábado. E diz que Ele é maior do que o templo. Eu quero falar um pouquinho sobre a eternidade do Filho de Deus, que alguns hoje estão questionando que Jesus Cristo não é eterno. Que Deus abençoe você. Ore comigo. Maravilhoso Deus, obrigado pelo sábado e obrigado pela Tua palavra, que é a verdade. Ajude-nos em nosso relacionamento contigo para que a verdade seja o único vínculo que nos ligue a Ti. E que a Tua palavra seja viva em nosso coração. E que a cada dia tenhamos prazer em obedecer ao Senhor pela salvação que o Senhor nos oferece. Pela Tua graça e misericórdia para conosco. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.